Hello, meus Sig Lovers! Eu tô aqui porque eu pensei em fazer um canal e falar um pouco sobre as mulheres importantes da história. Já se inscreve, curta, compartilha, mostra pra todo mundo. Eu quero ver se eu consigo 100 inscritos, pelo menos até o final do ano. Eu sou Bianca Gomes e esse é o Garota Delicada. Quem me ajudou a fazer esse roteiro foi a minha amiga linda, maravilhosa Mariana Souza, que ela é historiadora formada pela PUC e deu uma revisada no texto para mim. Eu escolhi ela por vários motivos. Um deles é porque ela foi a santa de devoção de Santa Teresinha do Menino Jesus e eu gosto muito dela. E outro porque eu lembro que eu vi só um pouquinho sobre ela na escola e eu achei ela extremamente interessante, extremamente importante, mas foi só um pouquinho mesmo que eu vi, eu não vi muita coisa sobre ela. E também, a hora que eu fui pesquisar, ela divide opiniões em quem acha que realmente ela foi uma santa, mística, realmente foi uma enviada de Deus para salvar a França. Tem quem acha que ela fez tudo por ela, pela inteligência dela, e tem aqueles que acham que, na verdade, ela foi apenas uma jogada de marketing da França que estava caída e necessitava de uma heroína. Mesmo porque ela só foi canonizada em 1920 e ela existiu na Idade Média, em 1429, 1430, que foi ali que ela teve o seu grande aparecimento e grande importância na história. Vamos entender um pouquinho o contexto histórico que ela viveu, que foi na Guerra dos 100 Anos. Foi uma guerra entre as duas grandes potências europeias da época, a França e a Inglaterra. Ai, Bianca, não é duas grandes potências mundial? Não, porque não pode se dizer mundo se não, né, não tinha muita noção de mundo. Eram as duas grandes potências europeias, assim como eu acho que a grande potência do Brasil na época era os Tupi-Guarani, porque foi a maior parte do Brasil era Tupinambá. Então, eles eram as grandes potências, assim como os maias e os incas também foram grandes potências. Então, para a Europa, era a França e a Inglaterra. Essa guerra durou de 1337 até 1453, sendo uma série de conflitos. Não foi tipo uma guerra só, inteirona, 100 anos só de destruição. Não. Alguns conflitos foram ocasionando. Tinha momentos de guerras que ela era tipo ameaças e de repente acontecia uma batalha. E isso durou esses 100 anos todos. Ela começou como uma guerra feudal, ela era uma guerra feudal entre feudos, e ela terminou como uma guerra entre estados, porque ela começou num sistema feudal e terminou num sistema que já não era mais, né, já não estava mais nesse esquema de feudos. Então ela foi uma guerra de dois momentos históricos, de tão comprida que ela foi, então imagina. Entre os anos de 1428 e 1429, teve um cerco em Orleans, na França, que foi um dos cercos mais fortes. A França estava extremamente preocupada porque era uma das potências que tinha ali. Os cidadãos daquela cidade estavam quase se entregando porque eles não estavam mais conseguindo resistir. A França estava em pedaços, mesmo porque naquela época ela não era unida, os feudos da França não eram unidos, eles eram bem separados. Então ela estava assim extremamente desesperada. Só um milagre para conseguir fazer com que a França conseguisse reerguer, ganhar essa batalha. Nesse contexto de 1428, 1429, que teve esse cerco em Orleans, que nós conhecemos essa grande guerreira, a nossa querida Joana d'Arc. Ela nasceu em 1412, em meio a esse contexto caótico que a França vivia, na aldeia de Dom Remy. Não sei como fala isso, mas eu acho que é assim. Uma camponesa simples, analfabeta, né? Não sabia ler, não sabia escrever, né? Só sabia fazer os domésticos de uma camponesa, porque vamos lembrar que naquela época as mulheres não trabalhavam, elas eram criadas para ser donas de casa ou então para ir para o convento, no caso se elas não casassem, elas iam para o convento. E quando ela teve 13 anos, aproximadamente em 1426, ela teve a sua primeira visão, que foi a aparição para ela de São Miguel Arcanjo, Santa Margarida e São
Catarina, que pediu para ela salvar a França. Na verdade, eles apareceram 3 vezes para ela, foram 3 visões. Ela tava meio que assim, não querendo, mas isso acabou, tipo, acontecendo demais, demais, demais. E ela acabou indo, cedendo, né, aos 18 anos, né, conseguiu uma audiência com o rei, cortou o cabelo, entrou pro exército, começou a vestir roupa masculina para que as pessoas não percebessem que ela era uma mulher, né? Porque imagina naquela época uma mulher no exército. Hoje em dia, gente, quantas mulheres no exército vocês conhecem? 2020 já é muito difícil de ter mulheres. Imagina em 1429, gente, uma mulher, 1429. E ela não foi uma mulher qualquer. Depois que ela entrou pro exército e fez todo o treinamento militar, ela foi à frente de batalha. Ela foi uma estrategista de guerra. A fonte que eu pesquisei, quem foi como principal líder do exército foi o Duque de Alençon. E ela estava ao lado, mas não, era o nome dele que estava ali e tal, porque imagina, uma mulher ser, tipo, estrategista naquela época pra eles era, tipo, surreal. E então foram os dois, ela e o Duque de Alençon, a comando de 2.000 a 3.000 homens, para a batalha em Orleans. E ali, naquele caminho, todas as batalhas que tinha, só houve vitórias. Ela só ganhou todas as batalhas. Então, imagina, um exército a mandato de uma mulher, só ela fazia as estratégias de guerra, ganhou. Joana ficou tão conhecida que ela começou a participar de algumas festas, algumas festividades ali da realeza. Em algumas desses bailes, dessas festas, tá, os homens não acreditavam pelo fato dela ser virgem e acabavam fazendo algumas blasfêmias. É verdade? Não sei, mas eu acho que vale a pena a gente pensar aqui numa situação que a gente sabe que acontece até hoje. Joana d'Arc, ela era virgem, ela queria se manter virgem, era uma opção dela. E teve um duque lá, num desses bailes, que contou pro amigo dele: ela só é virgem porque ela ainda não teve nenhum contato comigo, ela não me conheceu, ela ainda não saiu comigo, porque assim que ela sair, isso daí vai por água abaixo, porque eu sou demais. Sabe, uma coisa meio assim. Que meninas, meus amores, quantas de vocês já não escutaram isso em 2020? Estamos falando de 1429 e nós escutamos essa frase até hoje. É uma coisa assim surreal, assim, surreal mesmo. Como os homens hoje em dia ainda têm essa mentalidade de idade média, sabe? Não cresceu, não mudou. E acha que é a gente que nós estamos com mimimi demais. Eles que estão com a mesma mentalidade de 1429 e a gente que tem mimimi demais. Ah, me poupe. Já escutei muitos amigos meus falarem isso, principalmente das meninas LGBTs. Porque só quer virar homem porque não conheceu um homem de verdade, só gosta de mulher porque ainda não me namorou, porque ainda não teve uma noite comigo. Cara, cansa. Mas é uma frase que a gente ouve, nós mulheres, assim, a gente ouve desde 1429 e provavelmente antes disso. Ai, cansa, né? Mas enfim. E uma das coisas que também a minha amiga Mariana, beijo, me ajudou também a raciocinar quando eu mandei o roteiro pra ela, foi que muitas pessoas estão falando, tipo, ela não foi virgem de verdade. A sexualidade dela vai fazer ela mais do que ela já foi? Vai fazer ela menos do que ela foi? Não vai. O legado dela tá ali. Tem muitas outras coisas que a gente precisa pesquisar sobre Joana d'Arc que não é relacionado com a sexualidade dela. Não tem a ver. Tipo, a minha sexualidade como mulher não vai mexer com o que eu vou ser, sabe? Da minha importância, da minha história. Não importa se eu fico com todos os homens, se eu não fico com nenhum homem, se não gosto de homens ou se eu gosto dos dois. Não muda, sabe? Não muda no meu legado que eu vou deixar. E isso também não muda pro legado da Joana. Então, tipo, porque ainda até hoje é muito importante para essas pessoas discutir a nossa sexualidade, sabe? Como se isso fosse intervir
na nossa inteligência, na nossa capacidade. Tipo, oi? A comando de uma mulher em 1429 só teve batalhas. E em 1430 ela foi ferida numa batalha e recebeu a visão de que ela seria morta, né? E a partir daí ela deixou meio que os outros estrategistas, os homens, fazerem as estratégias de guerra, né? Tomar mais à frente da estratégia, não ela. Nesse tempo aí, ela chegou a coroar o rei Carlos VII. E pouco tempo depois da coroação do rei, o Duque de Borgonha, ele foi contra a França, a própria França. Ele se aliou ao exército inglês ele sabia que tinha umas batalhas acontecendo ali, então ele se aliou ao exército inglês e organizou uma batalha não verdadeira, tipo de mentira, como se eles estivessem indo invadindo a Borgonha, mas na verdade eles não estavam. Era 23 de maio de 1430, ela foi aprisionada pelos borgonheses e o seu caso foi levado para a Inquisição da Inglaterra. É aí que o babado começa, gente. Porque a Joana era, primeiro de tudo, para ter sido feita como prisioneira de guerra, porque ela foi presa numa guerra. Então ela foi tratada sim como prisioneira de guerra, ela não foi tratada como uma prisioneira da Inquisição. Porém, pelo simples fato dela ser mulher, forte e dizer que tem as visões, foi o suficiente para o povo achar que ela era uma bruxa. Vamos lembrar que nesse contexto, todas as mulheres que eram fortes, que tinham uma opinião formada, que ia atrás dos seus direitos, era considerada bruxa. Não necessariamente elas precisavam realmente seguir a religião. Elas só de serem fortes, elas já eram consideradas bruxa. E mesmo as que seguiam a religião não tinham por que ser queimada e tratada do jeito que elas foram, né? Então, Joana d'Arc precisava ir para a Inquisição, ela precisava realmente ser tratada como ela foi tratada, sendo que ela foi uma prisioneira de guerra. Por que ela não foi tratada como uma prisioneira de guerra? Porque ser prisioneira de guerra significaria que ela foi uma estrategista muito forte, muito poderosa, e ter ela como uma prisioneira de guerra ia dar um certo status para ela. Pensa, aquelas consideradas bruxas eram aquelas que não eram esquecidas, eram apagadas da história. Então, qual foi o verdadeiro motivo dela ter ido para a fogueira da Inquisição? E, na minha opinião, ela não precisava ter ido para a Inquisição. Por mais que depois a Igreja Católica reviu tudo, canonizou ela, mas foi só em 1920. Foi apenas uma estratégia para apagar o legado de uma mulher. E até hoje a gente pode ver também acontecendo, né? Quantas mulheres fortes e são esquecidas, mortas. Vamos ver Marielle, é um caso dela. Ela foi extremamente forte e ela foi morta injustamente. Não podemos esquecer, né? Deixem aqui os comentários, gente, por favor. Se você não é inscrito, se inscreva, por favor. Compartilha, tá bom? E deixa a opinião de vocês também aqui embaixo pra gente saber o que vocês acham. Realmente foi necessário ela morrer na Inquisição? O processo de Inquisição teve um cunho político além do religioso, né? Esse foi de um artigo que eu peguei numa revista científica que ele fala que realmente teve um cunho muito político e não apenas religioso. Em 30 de maio de 1431, Joana morreu na fogueira como uma bruxa, bradando bem alto o nome de Jesus, o que deixou os seus algozes morrendo de medo porque eles estavam matando uma santa. Essa foi a história de Joana d'Arc. Um beijo, um queijo, pão de queijo. Curta, compartilha com seus amigos, por favor, se inscreva no canal e até a próxima.